Boa tarde a todos. Começo por agradecer a presença de todos e congratular-me pelo facto de este evento se realizar, porque é importante discutirmos a educação e ter a oportunidade de facto, divulgar os resultados deste estudo é, para mim, também, de facto, um privilégio. Na verdade, este estudo foi realizado por uma equipa essa constituída por investigadores não só do Centro de Investigação em Políticas de Ensino Superior, que é o CIPES, como também da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. E, de facto, este estudo tem como título "Que percepções têm os portugueses sobre o valor da educação?". E a senhora reitora, que também agradeço, também já fez aqui um apanhado geral de uma boa parte dos resultados gerais, que é também um pouco o meu objetivo. Portanto, eu não vou fazer uma descrição exaustiva de todos os resultados deste estudo, para isso terão a oportunidade de ter acesso à publicação. Vou apenas chamar a atenção, talvez, dos aspectos que são mais importantes ou que são mais significativos até para a audiência que aqui temos presente. Primeiro, uma breve apresentação da estrutura que vai orientar esta apresentação. De facto, eu vou começar com uma introdução, em que vou procurar fazer um enquadramento do estudo, depois apresentar-vos, em traços muito gerais, os objetivos e o método que foi aplicado para obtermos os resultados, fazer uma breve caracterização da amostra e depois, então, concentrar-nos nos resultados globais relativos, então, ao valor da educação. Mas os resultados globais escondem também algumas variações que são muito significativas e, portanto, selecionamos algumas dessas variações para dar a conhecer ao público e relativamente às variações por sexo, variações por nível de escolaridade, por idade e por região. Finalmente, uma conclusão que procura recuperar as perguntas que são colocadas no início e tentar dar-lhes alguma resposta. Ora bom, tentando então um enquadramento do estudo. Antes de mais, as políticas educativas em Portugal têm sido orientadas por dois propósitos fundamentais. O desenvolvimento económico, e porque se pressupõe que, de facto, uma sociedade será tanto mais produtiva e competitiva quanto mais qualificada for, e a igualdade de oportunidades, porque também se considera que uma sociedade será tanto mais justa ou produzirá tanto maior bem-estar social quanto mais igualdade de oportunidades consegue promover junto da sociedade. E, de facto, ao longo dos tempos temos assistido a sucessivas reformas educativas que vão no sentido de dar resposta a estes dois propósitos fundamentais. Por exemplo, a obrigatoriedade da educação pré-escolar, porque se assume que, de facto, os primeiros anos de vida são determinantes para o futuro percurso escolar dos estudantes. O alargamento da escolaridade obrigatória, que neste momento já está nos 12 anos. A diversificação da oferta formativa, porque se parte do princípio que todos os estudantes são diferentes e que, de facto, para cada um deles ter sucesso, a educação tem que estar adaptada ao tipo de estudante que é, ao tipo de talento, entre aspas, que cada estudante eventualmente poderá ter como potencial. Medidas de combate ao abandono escolar, que inclui, por exemplo, o apoio a famílias desfavorecidas e mais carenciadas. E, finalmente, o alargamento do acesso ao ensino superior, que, como sabem, até à Revolução de Abril era um privilégio de uma pequena elite e, neste momento, as bases de recrutamento no acesso ao ensino superior alargaram-se bastante. Temos novos públicos no ensino superior e, nomeadamente, algumas medidas como a possibilidade de entrada dos maiores de 23 e de outros públicos que anteriormente não tinham efetivamente acesso ao ensino superior. E todas estas políticas, porquê? Porque, na verdade, Portugal vive uma situação ainda de grande fragilidade ao nível das qualificações. Se pensarmos no último census de 2011, o que nós verificamos é que as qualificações dos portugueses, em geral, são baixas.
E, se pensarem só em alguns números, nós vemos aqui que a população sem qualquer nível de escolaridade, e que inclui aqui inclui não só totalmente analfabetos, como aqueles que não concluíram o 4º ano de escolaridade, está na ordem dos 8,5%. População com nível de escolaridade básica, 55,9%. População com ensino superior, 15,4%. Ora, isto dá-nos um retrato da população portuguesa que é tudo menos animador. Além disso, também já há um estudo prévio que foi elaborado em finais dos anos 90, sobre a literacia em Portugal, também já nos revelou uma realidade um pouco preocupante. Na verdade, quando se pensa sobre os níveis de literacia dos portugueses, verificou-se que os níveis de literacia são baixos. Na verdade, com as competências básicas, como por exemplo a leitura, a escrita, o cálculo, não só são baixas, como são entendidas como suficientes para o exercício da atividade profissional. E, portanto, isto é tanto mais grave quanto mais o nível de escolaridade é baixo. Portanto, são precisamente as pessoas que têm níveis de escolaridade baixas que consideram que as suas competências são suficientes. Temos também dados relativos ao abandono escolar que também nos revelam outra situação preocupante. Embora haja sinais positivos, se compararmos 2006 com 2012, nós verificamos que os números de 2012 são melhores do que em 2006. Os níveis de abandono escolar precoce em 2006 eram mais altos, desceram para 2012. As taxas de conclusão do ensino superior também cresceram de 2006 para 2012, mas a tracejada, essa linha tracejada indica-nos os níveis de referência europeus. E, portanto, o que isto nos revela é que nós, apesar de termos melhorado relativamente a 2006, a verdade é que continuamos longe de atingir os objetivos europeus e, portanto, ainda há, como disse a senhora reitora, um longo caminho a percorrer. Portanto, os objetivos deste estudo são dar resposta a estas duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, que percepções têm de facto os portugueses sobre o valor da educação? E em segundo lugar, tentar perceber se essas percepções são diferentes em função da idade, do sexo, do nível de escolaridade e das regiões. São estas as variáveis que nós utilizamos de facto neste estudo. E a metodologia aplicada, naturalmente nós obtivemos os dados empíricos através de um inquérito que foi realizado por entrevista telefónica. Temos uma amostra de 1.201 indivíduos e é uma amostra significativa da população. E o que nós fizemos foi pegar nesses números e fazer uma análise descritiva, uma análise estatística descritiva simples, fazendo o cruzamento dessas diversas variáveis. Portanto, fazendo uma caracterização da amostra e de acordo com os dados obtidos, o que é que podemos desde já assinalar? Podemos assinalar desde já que, quando cruzamos o nível de escolaridade com a idade, percebemos que é de facto a faixa etária com mais idade que é a menos qualificada. Portanto, se pensarem aqui o ensino básico, está mais representado precisamente nesse grupo etário. Os mais jovens são também os mais qualificados. Como verificam nesta amostra, os mais jovens são os mais qualificados. Quem tem ensino superior, a maior fatia da população está entre os 15 e os 34 anos. Quando cruzamos também o nível de escolaridade com o sexo, o que verificamos é que são elas que são mais escolarizadas, mais qualificadas. A taxa de participação no ensino superior é superior nas mulheres do que nos homens, e isto também está relacionado com algum do desempenho escolar feminino que também está reportado em relatórios da OCDE, que parece ser superior ao dos rapazes, e portanto a nossa amostra também ratifica essa mesma informação.
E, finalmente, quando cruzamos os níveis de escolaridade com as diferentes regiões, nós não temos as capitais de distrito, nós temos algumas regiões do país e, portanto, se olharmos para estes dados e se não estivermos a ver de forma exaustiva, um aspecto que nos chama logo imediatamente a atenção é que a região que parece mais equilibrada em termos de qualificações é a região de Lisboa. Onde parece que as qualificações são mais baixas, é precisamente na região do Alentejo. E nós depois, mais à frente, agora também vou tentar explicar um pouco alguns destes dados. O valor da educação, e agora passando aos resultados globais deste estudo. O valor da educação foi inferido a partir da interseção ou interdependência entre 3 vetores fundamentais: a educação e a família, a educação, as motivações e a educação e a vida profissional. Isto porque se pressupõe que, de facto, o tipo de valorização, o tipo de percepções que os portugueses têm relativamente ao valor da educação está dependente das motivações que os portugueses têm para estudar ou retomar os estudos, sejam elas motivações intrínsecas ou extrínsecas, como já vamos ver de seguida, que de algum modo essas motivações são também muito condicionadas pela família, pelo tipo de recursos que a família disponibiliza, pelos níveis de literacia que a família transmite para os seus filhos, pelo tipo de apoio escolar que transmite, e, efetivamente, também pela vida profissional, ou seja, pelas exigências do mercado de trabalho. Portanto, o tipo de valorização que fazemos da educação também está dependente do modo como percepcionamos esse mesmo mercado de trabalho, essa vida profissional. E, portanto, agora eu mostrava-vos-ia apenas, assim, em termos gerais e esquecendo um pouco os números em relação aos quais vocês terão acesso também pela publicação, pegando primeiro na questão das motivações, uma das principais conclusões deste estudo é que, de facto, os portugueses sentem-se sobretudo motivados para a educação por razões intrínsecas. A maioria dos inquiridos revelaram que gostariam de estudar ou gostariam de prosseguir estudos por mero desenvolvimento pessoal, para crescerem, para se sentirem que estão a crescer pessoalmente. Portanto, as razões mais extrínsecas relacionadas com o mercado de trabalho, por exemplo, progressão na carreira, as exigências do mercado, não foram tão determinantes para as motivações dos portugueses em geral. Portanto, eles sentem-se muito mais motivados por razões intrínsecas de crescimento e valorização pessoal. Um outro aspecto também muito interessante desta investigação é que verificamos que a maioria dos portugueses gostaria, efetivamente, de ter mais escolaridade. Gostaria de estudar e gostaria de ter um grau mais alto do que aquele que efetivamente tem. No entanto, não estão dispostos a continuar a fazê-lo. Ou seja, quando perguntados se efetivamente gostariam de concretizar esse seu desejo, a maioria revelou que não ter essa intenção. Portanto, e este é um aspecto que me pareceu importante deste estudo. E quando dizem que não estão dispostos a concretizar esse desejo, os principais obstáculos que as pessoas identificaram foi, em primeiro lugar, a idade. Consideram que a idade é o principal obstáculo para concretizarem esse seu desejo, mas também porque consideram que não faz falta para o seu dia-a-dia e, mais interessante ainda, não faz falta para a vida profissional. Portanto, os inquiridos consideram que o nível de qualificações que têm, e que nós vimos já na sua generalidade são baixos, são suficientes, o que comprova aquele estudo sobre a literacia já feito anteriormente. No que diz respeito à família, tópicos gerais que também vale a pena assinalar. Em primeiro lugar, que o nível de expectativas das famílias, é alto. Ou seja, a maioria dos pais dizem que gostariam que os seus filhos progredissem nos estudos até à licenciatura.
Mas os pais, nesta nossa amostra, correspondem a uma fatia pequenina, porque, na verdade, o que nós perguntamos foi aos inquiridos que tinham filhos em idade escolar e, portanto, esses correspondem a cerca de 26, 27% da amostra desta população. Portanto, a maioria considera que gostaria que os seus filhos progredissem, de facto, até à licenciatura. E são esses pais, essa tal fatia pequenina, que consideram também importante apoiar os seus filhos nas tarefas escolares. Embora, e eu vi também na comunicação social ainda ontem, aquilo que se tem destacado é o valor pela negativa, portanto, a questão do copo meio cheio ou meio vazio, depende sempre do modo como nós olhamos para os dados. O que foi ressaltado ainda ontem na comunicação social é que 1/4 dos pais não ajudavam os filhos nas tarefas escolares, e eu ressalto que a maioria dos pais considera que ajuda, de facto, os seus filhos. Agora, nós também colocamos a questão aos inquiridos e relativamente ao apoio que eles sentiram da parte dos seus próprios pais. Portanto, agora já não na qualidade de pais, mas na qualidade de filhos. E nesse caso, aí a situação de facto já é um bocadinho diferente. A maioria desses filhos, entre aspas, já crescidinhos, considera que não foi ajudado nas tarefas escolares pelos seus pais. Portanto, essa tal falta de cumplicidade é sentida pelas gerações atuais, relativamente a pais que estão num escalão etário de facto mais alto. Relativamente à vida profissional, quais são também os aspectos mais importantes que poderíamos ressaltar deste estudo? Em primeiro lugar, a adequação sentida, percepcionada, entre as qualificações académicas e as exigidas pelo mercado de trabalho. Portanto, os inquiridos consideram que elas são perfeitamente suficientes. E, além disso, o nível de escolaridade detido é suficiente também para os desafios da vida do dia-a-dia e da vida profissional. Portanto, esta sensação de suficiência. Mas, tal como vos tinha referido, estes resultados globais escondem algumas variações. E são essas variações que nós vamos ver já de seguida. O que estes resultados gerais nos parecem indicar, portanto, o que os dados parecem sugerir, antes de mais, é que o nosso mercado de trabalho não valoriza a educação e a qualificação. E, de facto, se nós pensarmos nos níveis de literacia, inclusivamente dos próprios empregadores, se pensarmos nas qualificações dos empregadores em Portugal, nós sabemos que cerca de 80% dos empregadores em Portugal não têm mais do que o 9º ano. Portanto, se não têm mais que o 9º ano, é natural que depois haja também dificuldade de absorção de muitos dos licenciados que são produzidos em Portugal. Portanto, não há licenciados a mais, o que há é alguma dificuldade do mercado de trabalho absorver estes mesmos licenciados. E, de facto, a baixa participação dos adultos em educação também parece estar relacionada, e sempre relacionada, com algumas características específicas do sistema político e socioeconómico. De facto, não é completamente alheio à educação, ou ao modo como se percepciona a educação, as taxas de emprego. Quanto mais altas as taxas de emprego, se calhar menos se questiona o valor da educação. O nível de inovação de um país, se de facto o nível tecnológico é incipiente, se o mercado de trabalho é constituído por empresas que, na sua maioria, esmagadora maioria, 95% das empresas em Portugal, não empregam mais do que 10 pessoas. Portanto, são empresas, na sua maioria, familiares. O nível tecnológico é incipiente. O tipo de oferta formativa dada pelas empresas ou dada pelas próprias universidades, todos estes fatores interferem naturalmente com o modo como a educação é percebida. E agora vamos pensar nas variações por sexo. Ou seja, as percepções gerais têm algumas nuances quando pensamos no modo como cada um, sendo homem ou sendo mulher, se há de facto algumas diferenças significativas dignas de serem assinaladas. E de facto, o que nós verificamos foi que o nível de aspirações educativas é muito mais alto nas mulheres do que nos homens, em primeiro lugar.
isto talvez associado ao tal desempenho escolar que nós vamos já ver de seguida. A intenção de continuar os estudos, no entanto, é mais alta nos homens do que nas mulheres. Portanto, há bocadinho o resultado geral era este, de que as pessoas desejam ter níveis de escolaridade mais altos, mas não têm a intenção de concretizar esse desejo. Ora, aqui as mulheres têm mais esse desejo, mas são os homens que o concretizam mais. E quando não concretizam, os principais obstáculos referidos pelas mulheres dizem respeito à falta de tempo ou disponibilidade por razões familiares, ao passo que no caso dos homens as razões alegadas foram muito mais por razões profissionais. Também no que diz respeito à relação parental com a escola, verificamos que ela é assegurada sobretudo pelas mães, na qualidade de encarregadas de educação, e que o apoio da família nas tarefas escolares, quando não é realizado, quando não é efetivado, as razões apontadas foram, no caso dos pais, indisponibilidade por falta de tempo, e no caso das mães, as mães não se sentem preparadas para ajudar os seus filhos. Ora, e o que é que estes dados nos sugerem? O que estes dados nos sugerem, antes de mais, é que de facto há um desempenho diferente da parte das raparigas e dos rapazes em termos escolares. Há relatórios que nos mostram que de facto o desempenho das raparigas é superior e isso vê-se refletido nas taxas de participação no ensino superior. Mas também nos mostra que há ainda na sociedade portuguesa uma desigual divisão social das tarefas e das responsabilidades familiares. E isto é também ainda o reflexo de uma estrutura tradicional da família que ainda se reporta aos anos 60, 70, em que tradicionalmente o papel doméstico era atribuído à mãe e os estudos eram reservados para o sexo masculino. E isto talvez explique porque é que de facto são as mães que se sentem mais impreparadas, não eram elas que tinham acesso à educação comparativamente com os homens. E de facto também revela que as mulheres estão no mercado de trabalho, a sua situação no mercado de trabalho é bastante diferente entre homens e mulheres. De facto, são as mulheres que mais sofrem os efeitos do desemprego. Portanto, há mais mulheres desempregadas do que homens, elas estão em situações de maior precariedade e, portanto, elas estão muito mais vulneráveis do que os homens. Relativamente às variações por nível de escolaridade, aqui também vemos algumas variações bastante significativas. Na verdade, o que verificamos em primeiro lugar foi que o nível de aspirações é bastante baixo. E é bastante baixo acompanhando os níveis de escolaridade que cada um tem. Um dos aspectos mais interessantes deste estudo foi verificar que, quando as pessoas dizem que querem ter um grau de escolaridade mais alto que o que têm, nunca é um grau muito mais alto do que o que têm. Ou seja, uma pessoa que tem o ensino básico 1, vamos supor a 4ª classe, o 4º ano, quando quer estudar até o 6º. As pessoas que têm o 6º querem estudar até o 9º. Nunca há um salto muito qualitativo. As pessoas do 4º ano nunca dizem que querem ter uma licenciatura. E é nesse sentido que está aqui dito que o nível de aspirações é baixo porque as pessoas só querem o nível seguinte. Também verificamos que a educação é menos valorizada pelos menos instruídos. São precisamente as pessoas que têm menos escolaridade aquelas que menos dá valor à educação e do que ela pode representar como melhoria da sua condição de vida. Também, no que diz respeito às reprovações dos filhos, também já tinha sido indicado aqui, elas são mais frequentes nos filhos de pais com o ensino básico. Portanto, quanto mais baixas as qualificações, maior a tendência para que os seus próprios filhos tenham um desempenho mais difícil na escola. Também a escola é mais desvalorizada pelas famílias com menor nível de escolaridade e os menos qualificados também são os que têm menos vontade de se envolver em formação profissional. Ainda relativamente às variações por nível de escolaridade, quanto mais elevadas as qualificações, maior a percepção de o trabalho não as valorizar
E quanto mais elevado o nível de qualificações, mais elevada a frequência de ações de formação profissional. Isto parece um contrassenso, parece um dado contraditório, mas o que nós verificamos foi o seguinte: as pessoas menos qualificadas são aquelas que consideram que têm as qualificações certas para a atividade profissional que exercem. E são as que estão menos dispostas a frequentar ações de formação profissional. Já as mais qualificadas são as que consideram que têm qualificações a mais para a atividade exercida. Mas também são aquelas que querem mais frequentar ações de formação profissional. E isto também nos pode dar algumas indicações sobre o mercado de trabalho para os jovens e os que têm mais idade. Mas isso já vou referir quando falar na questão da idade. O que os dados nos sugerem relativamente a estas variações por nível de escolaridade é que parece que, de facto, há uma reprodução social das desigualdades à partida. Portanto, as desigualdades sociais tendem a reproduzir-se na escola e no modo como a educação é ou não valorizada. Variações por idade. O que é que pode ser importante assinalar? De facto, os jovens são mais motivados pelo emprego, portanto, aquele resultado global que nos dizia que os portugueses se sentem motivados para a educação muito mais por razões intrínsecas, não é tanto o caso dos jovens. Os jovens veem a educação numa relação mais instrumental. Na verdade, consideram que a educação é importante para terem ou para arranjarem um emprego. A percepção do mercado de trabalho mudou também um bocadinho com as gerações. Quanto maior a idade, naturalmente, menor o desejo de ter níveis de escolaridade mais altos, e se pensarmos que um dos obstáculos mais apontados foi a idade, este valor ganha de facto todo o sentido. São também os jovens que têm mais aspirações para terem ensino superior, e se pensarmos no alargamento da escolaridade até ao 12º ano, de facto já faz muito mais sentido que os jovens tenham como horizonte o ensino superior. E são os jovens mais qualificados que frequentam as tais ações de formação profissional, tal como eu vos tinha dito há bocadinho. E, portanto, o que os dados nos sugerem são que, em primeiro lugar, as perspectivas a longo prazo tendem a diminuir com a idade, e isto é óbvio, quase que não exige qualquer tipo de explicação. Há uma certa resistência à escolarização e falta de confiança no potencial da escola para promover a mobilidade social. E isto também já reflexo da tal reprodução social que vos falava há bocadinho. Mas há uma mudança geracional de percepções sobre as exigências do mercado de trabalho. Portanto, de facto, quando o emprego não era uma questão, quando os níveis de desemprego eram mais baixos, não se considerava que a educação era um passaporte necessário para a entrada no mercado de trabalho. Hoje em dia os jovens já não pensam assim. O mundo de trabalho está difícil, mas ainda se torna mais difícil sem qualificação. E, portanto, também são os jovens que mais sofrem os tais efeitos de flexibilização do trabalho, e talvez por isso é que eles sentem essa necessidade de frequentar mais ações de formação. Finalmente, variações por região dignas de serem assinaladas. O ensino superior é mais desejado na região de Lisboa. As razões relacionadas com o emprego também são predominantes na região de Lisboa, e as regiões do Alentejo, Algarve, Madeira, Açores, são as regiões que parecem valorizar menos a educação. E, curiosamente, também o que os dados nos sugerem é que há disparidades regionais assinaláveis que decorrem muito do tipo de mercado de trabalho envolvente. Portanto, um mercado de trabalho em que, de facto, a oferta é menos qualificada ou exige menos qualificações, acaba por determinar as percepções das pessoas que vivem naquela região. E não é à toa que é em Lisboa que o problema é menos grave, precisamente porque é em Lisboa que também os retornos da educação, e isso já foi reportado noutros estudos, em que os retornos da educação são mais altos, em que o emprego é mais qualificado.
Portanto, as oportunidades de emprego e de formação acabam também por se concentrar nas grandes regiões urbanas. Aliás, nós já temos visto noutros estudos que, inclusivamente, a tentativa de diversificar a oferta em termos regionais acabou por ser um objetivo que foi apenas coberto pelo ensino, pela rede de ensino politécnico no nosso país, ao nível do ensino superior. Porque, por exemplo, o ensino superior privado acabou também por se concentrar nas principais regiões urbanas do nosso país, que é precisamente onde estão a maioria dos alunos. E, portanto, agora, na conclusão, retomando as questões que foram colocadas no início, que percepções têm os portugueses sobre o valor da educação, eu destacaria, então, estes principais pontos. A maioria dos portugueses tende a valorizar a educação, mas não pensa continuar a estudar. Tendem a valorizar a educação muito mais por razões pessoais e intrínsecas do que por razões extrínsecas ou relacionadas com o trabalho, o mundo do trabalho ou o emprego. Não parece existir valorização no mercado de trabalho da educação e da qualificação. E a reprodução social parece que tem predominado muito mais do que as expectativas de mobilidade social. E pensando na última questão, as percepções variam em função da idade, do sexo, da região. Ora, de facto, variam. Há variações muito significativas, algumas delas foram destacadas aqui, mas há outras no estudo. Portanto, esta não foi uma descrição exaustiva. O que deixo para eventual debate logo de seguida é que talvez as políticas educativas de hoje em dia não podem ser políticas isoladas, terão de ser políticas que conjuguem as políticas educativas com as políticas sociais e económicas, peço desculpa, no sentido de ultrapassar algumas das fragilidades identificadas anteriormente. Por exemplo, através da valorização das qualificações no mercado de trabalho, para superar as diferenças de género, promover talvez a equidade de género no mercado de trabalho, a mobilidade social para ultrapassarmos os problemas relativos às diferenças entre níveis de escolaridade, promover a educação ao longo da vida, precisamente para que não exista um desfazamento tão grande entre as diferentes gerações em Portugal e uma certa descentralização das oportunidades de formação e emprego. E, portanto, isto não se faz só com políticas educativas, terá de ser por um conjunto de políticas que conjuguem todos estes aspectos. Portanto, obrigada pela vossa atenção. E eu convido a assistência a participar no debate que vai ocorrer agora, já de seguida.